Shalom, povo de Deus. Shalom. Muita chuva aí. Shalom, Donai, meu posto. Shalom, meus queridos. Vamos lá dar início, então. Me perdoe aí o atraso aí. Estava tentando achar o link aqui para entrar pelo computador, agora deu certo. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo empenho, né, pela participação de todos. Amém. Eu já estou saudando aqui a nossa irmã Adriana Souza, Deus abençoe. A nossa líder Adria Vieira, nossa irmã Alana, a irmã Alcilene, meu pastor Ademir, irmã Alessandra Amaro, a obreira Alessandra Maria, diaconisa Alice, evangelista Carlos, minha pastora Eliandra, minha obreira Eliane, irmã Elis Rodrigues, diácono Eudes, irmã Jaime Braga, diaconisa Kellen, glória a Deus, pastora Dami, evangelista Mário. Alguém está com o microfone ligado aí, E eu também. Evangelista Neila, Bispa Kessia, Bispa. Shalom, meu apóstolo. Irmão Roberto. Pastora Terezinha, minha pastora Viviane, meu pastor William. Minha pastora Michele, eu falei? E meu evangelista Ângelo. Esqueci de alguém? Irmão Roberto. Falei. Amém. Glória a Deus. Se você puder agora dar um timer no seu microfone, tá dando aqui uma microfonia, para nós avançarmos aqui, tá bom? Então vamos orar? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? De boa, né? Show. Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, te apresento, Pai, esta palavra, mas esse alinhamento que o Senhor tem nos permitido. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem motivado esta liderança para perseverar, para avançar, para buscar mais a tua face e estarmos nesses dias, meu Pai, de terças-feiras, meu Pai, em comunhão, aprendendo, sendo direcionados por ti. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade, nos conduz em tudo, que o teu nome, Pai, neste momento seja glorificado. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Se você puder também compartilhar já esse link aí para algum líder que você queira que participe, vai ser bênção, tá bom? Queridos, alguém pediu para falar, Elis, levantou a mão. Queridos, nós começamos a falar sobre os impedimentos que são grandes problemas, né, que nós como líderes podemos enfrentar e a igreja também, né? Então, nós falamos alguns desses impedimentos, nós vamos revisar esses impedimentos, e aí nós vamos focar no último, né, que é dessa série, para nós terminarmos sobre a questão dos impedimentos. Então, um dos impedimentos para a liderança que nós havíamos falado é a incredulidade, né? Então, assim, algo que nós precisamos trabalhar sempre no nosso coração é não permitir que a incredulidade ela nos domine, até porque nós como líderes fomos chamados para crer. Então, nós temos esse dom recebido por Deus para enfrentar, né, as incredulidades, né? Mas nós somos suscetíveis à incredulidade. Claro que ninguém é 100%, né? Mas nós precisamos trabalhar para manter uma vida de crença e não de incredulidade, né? E a incredulidade ela vem quando nós começamos a olhar demais para os problemas, né, que nos cercam, né? Nós que discipulamos sabemos de alguns problemas que, né, os discípulos enfrentam, ou que nossa família está passando, ou algum problema, né, de relacionamento dentro do ministério. Enfim, são situações que aparentemente nós focamos mais nos problemas e muitas vezes deixamos de acreditar nas possibilidades, né? Então, a incredulidade ela é um grande problema.
E principalmente para nós que muitas vezes temos uma visão, o ministério tem uma visão, vocês sabem muito bem disso, né? Nós prezamos muito pelo bom andamento da obra do Senhor de forma, digamos assim, de forma pacífica, né? Andarmos em comunhão de forma pacífica, né? Uma coisa que eu digo para você, se alguém estiver no altar e tiver algo que ainda não foi consertado, a unção ela não vai desatar, né? Então, a unção ela é desatada por uma vida correta, que se vive com honestidade. Então, nós precisamos focar naquilo que Deus nos chama, ser pacíficos, como, né, termos uma casa em ordem, andarmos na verdade do Senhor. É por isso que a leitura da palavra, a meditação, a busca, viver bem uns com os outros, isso aí ajuda para que a incredulidade ela não tome a nossa vida. Amém, queridos? Então vamos avançar aqui, que já falamos um pouquinho. Falamos também sobre a inconstância, que Tiago, inclusive, nos exorta, lá na sua carta, né? Tiago 1,8, que fala, ele nos alerta para o homem inconstante. E a inconstância, ela é um grande problema, porque às vezes nós perdemos muitas coisas na nossa vida pela inconstância. A gente começa uma coisa e não termina. Aí a gente começa uma outra coisa e não termina. E aí nesse começa e para, Tá ligado. a gente acaba, digamos assim, parando mesmo, ou melhor, parando de produzir, e a gente começa a rodar em círculo, aquilo que o nosso apóstolo Tomé falava. Tem, acho que um áudio aí ligado, deixa eu ver. Ah, legal. Então, assim, a inconstância, ela é um problema sério, né? Então, assim, todos nós como líderes estamos suscetíveis, né, a isso. Então, como nós estamos falando dos impedimentos que a liderança pode enfrentar, isso aqui é algo que nós devemos ficar bastante alertas. E aí eu comecei algo no ministério, comecei uma situação, aí já saí de uma função, já estou em outra. Eu mal comecei numa congregação, já parti para uma outra congregação. Eu comecei num NEF, já pulei para outro NEF. Então, assim, essas inconstâncias nós temos que acabar. Não que a pessoa não possa ir para uma outra congregação, NEF, eu estou falando de inconstância. De uma pessoa que começa num lugar, ela não termina aquilo que ela começa. Eu lembro de uma jovem que esteve conosco, e ela estava na nossa congregação, estava em outra, e ela pediu um conselho, perguntando, apóstolo, e aí, como é que fica a minha situação? Eu fico aqui, fico lá. Eu falei, minha filha, é o seguinte, você fique aonde você sentir de ficar. Mas onde você ficar, minha filha, fique, floresça, cresça, avance, porque se você fica aqui, você fica lá, você fica aqui, você fica lá, aí você mostra que você não sabe o que você quer da sua vida. Então, Deus, o Tiago já está alertando para isso, porque isso já acontecia 2000 anos atrás. Tiago já estava diagnosticando isso no meio dos discípulos, né? Então ele alerta, né, em Tiago 1,8, né, que o homem constante é instável. Se ele não sabe o que quer, ora ele não ora. Se ele não está com vontade, ele não ora, ele não quer saber. Ou seja, ele é levado, ele vive de inconstância, né? Então esse é um problema que é problemático. Ora ele tá na igreja, ora ele está no mundo, ou seja, até para uma pessoa que busca um relacionamento, quem quer viver com uma pessoa inconstante? Né? Então é complicado. Então nós como líderes também devemos, né, fugir de uma vida de inconstância. E a vida constante, uma vida de constância, ela traz grandes benefícios, né? Inclusive na nossa vida pessoal, né? Na vida espiritual, enfim. Então a constância ela é muito importante. A estagnação nós falamos, né? Nós não podemos também estagnar. Começamos algo também, e aí paramos, e aí nesse parar a gente nem não consegue mais recomeçar, vai parando, e aí daqui a pouco a gente vai ficando no canto, ou seja, fica estagnado, parado, né? Ou seja, não produz nada, às vezes vai na igreja, já vai se arrastando, né? Enfim, ou, né, eu digo não só para líderes, mas até discípulos, né? Para nós trabalharmos isso, porque nós que somos líderes, nós percebemos isso na vida dos discípulos, né? Muitas vezes estagnação, né? Aí a gente tem que identificar as causas dessa estagnação, né? E avançando aqui, falamos do problema da inveja, que é um mal que nós gradativamente pode nos tomar,
como líderes também, ou ele fica transvertido de outra coisa, né? Ele vai se manifestar de uma outra coisa, às vezes numa palavra que direcionamos, que falamos, né? Então, a inveja é algo que nós devemos fugir. Devemos nos alegrar com as conquistas dos nossos irmãos e buscar as nossas conquistas como líderes em todas as áreas no ministério, eu digo assim, as conquistas para a glória de Deus, né, claro, assim, não para nossa própria glória, mas as conquistas que Deus tem para cada um de nós dentro daquilo que Ele nos chamou. Então, isso aí, jamais, né, seremos tocados por qualquer situação em relação à inveja, né. E aí nós temos a questão da soberba, que eu vou falar mais um pouquinho aqui, que a soberba também é um grande problema. Não sei se vocês já perceberam eu não sei se vocês já ouviram isso, mas o apóstolo Pedro, antes, né, da sua real conversão ao Senhor, ele era um homem muito soberbo. Mas como assim ele era soberbo? Ele era um cara que se confiava demais em si mesmo. O apóstolo Pedro, né, como eu estava dizendo anteriormente, ele era um homem um pouco soberbo. Em que sentido? Ele confiava demais em si mesmo. Eu vou lembrá-los aqui de algumas situações. Por exemplo, ele lembra daquele evento lá da Transfiguração? Ele, vou levantar 3 tendas. Ou seja, ele quer sempre tomar frente, ele sabia de tudo, e aí ele é repreendido pelo Senhor, né? Quando ele pisou fora do barco na tempestade do mar da Galileia, Jesus chama ele, né? Ele vai, mas aí ele começa a confiar, ele começa a cair, porque ele para de confiar no Senhor e começa a confiar em si mesmo. Quando ele começa a confiar em si mesmo, ele começa a afundar. Que mais? Lembra que quando ele falou assim, não, Senhor, eu jamais vou te trair, Senhor. Não, eu estou contigo, eu estou até o fim. Quem já ouviu isso? Ou quem já falou isso? Estou contigo, meu líder, vou até o fim. Aí na primeira tribulação, apóstolo, não vai dar para mim hoje não. Apóstolo, nem sabe. Não é assim que acontece? Apóstolo, nem deu para me estar com o senhor. Eu falei, pois é, mas não deu e tal. Estou contigo e não abro, né? Meu pastor Bruno colocou. E aí o que aconteceu com Pedro, né? Pedro vai negar o Senhor, né? 3 vezes ali, né? E aí o que acontece? Isso era, na verdade, uma fraqueza que o apóstolo Pedro ele tinha no seu caráter. E eu vou provar para você quando ele é restaurado. Jesus vai ao encontro de Pedro depois da ressurreição e confrontar o amor de Pedro. E aí ele é confrontado e curado pelo Senhor em relação ao amor. E aí, olha só, na carta de Pedro, ele fala algo tremendo. Ele fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então, a tradição, ela conta, a tradição cristã, que Pedro morreu crucificado em Roma, né, lá em Roma, na cidade de Roma, de cabeça para baixo, né? Ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor foi. Então você vê um novo Pedro, realmente um homem que foi trabalhado na sua soberba. E o que é a soberba? Lá no fundo, nós não confiamos em Deus. E é claro, quando a gente fala em soberba, a gente já pensa na pessoa que é arrogante, prepotente, de forma visível. Mas nem sempre a soberba ela se manifesta em pequenas porções, nessa confiança demais em si mesmo. Apóstolo, então quer dizer que a gente não pode confiar também em nós? Nós podemos, claro que a gente precisa de uma certa confiança, mas colocando sempre o Senhor à frente. Então, assim, a gente vai controlar sempre qualquer tipo de orgulho que possa, digamos assim, tomar a nossa vida. Amém? Então, os líderes soberbos aprendem pouco com os seus erros. Então, uma pessoa que ela não aprende muito é a pessoa que acaba sendo tomado, né, pela soberba. E outra coisa, ela não aprende com os seus erros. Está errando, está falhando. Aí outro vai lá, um líder, conversa com ela, explica, mostra, aí a pessoa retorna ao mesmo erro. E às vezes, né, um pouco da falta de reconhecimento. E às vezes, sabe o que acontece? Essa semana eu estava aprendendo sobre a sincronicidade. É uma teoria de Carl Jung, né? Eu chamo de Jung, mas é Jung, Carl Jung, que era um discípulo de Freud, que ele dizia o seguinte, que na verdade nada que acontece em nossa vida, em boa parte, ela é por acaso. E ele comprovou isso através da matemática e da física e pela psicologia, que nada que acontece com a gente é por acaso. É sempre
É claro que ele não vai usar o nome Deus, mas ele diz que é a vida tentando te chacoalhar e te mostrar algo. Então, para que as nossas virtudes se manifestem. Então, por exemplo, uma pessoa que errou bastante na vida, nada está dando certo para ela. Esse é o sinal para que aquela pessoa possa parar e começar a refletir. Peraí, por que as coisas não estão dando certo para mim? Por que eu não estou conseguindo caminhar? E essa sincronicidade é justamente esses apontamentos que a vida nos dá, né? Então, se um líder, por exemplo, ele está errando, será que não seria a hora dele... Peraí, poxa, rapaz, já dei demais com os burros na água, por que eu não consigo avançar? O que não está dando? Então, será que ele não pode parar e pensar, peraí, eu vou tentar de uma outra forma, se dessa forma não deu, eu já sei como eu sou, e nunca deu certo, eu vou experimentar o novo, e vou perseverar nesse novo. Eu tenho certeza que essa pessoa vai avançar muito mais, né? Lembro até de um testemunho de uma pessoa que parece uma coisa engraçada, mas acontece, né? A pessoa estava em dúvida se viajava de uma capital para outra. Poxa, eu moro de uma cidade para outra, né? De um estado para outro. Estou aqui em Brasília, e será que eu vou para o norte? Será que eu vou para Belém? Aí a pessoa estava naquele dilema, e aí ela bem dirigindo, aí um caminhão fecha ela pisa, breca no meio para não bater, breca bem atrás para não bater. Aí quando ela levanta a cabeça e olha, aí tem a frase no caminhão: bem-vindo à Amazônia. Ela falou, nossa, é o sinal que eu estava esperando. Esse dilema, viajava ou não viajava? Claro que a vida não pode ser guiada somente por isso, mas eu quero mostrar para você que a vida também, Deus, né, está sempre nos mostrando caminhos, né, e às vezes uma vida de soberba vai nos mostrar muitos erros, e nós temos que aprender com esses erros para que possamos ser melhores, né? Amém? E aqui eu quero ficar no tópico hoje e finalizar nessa série sobre falsidade, né? Então, o que acontece? O líder, ele tem que lutar contra a mentira, né? O líder, ele tem que ser uma pessoa franca, uma pessoa honesta. Ele não precisa ser aquele tipo de honestidade que às vezes é transvertida até um pouco de ignorância e de soberba um pouco. Não, comigo eu falo é na cara. Comigo é assim, eu falo a verdade, a pessoa fica se exaltando. Na verdade, você pode falar a verdade sem ofender, embora, claro, que às vezes a verdade ela pode ofender no primeiro momento. Mas uma coisa é ser ignorante, outra coisa é você ser firme e se posicionar. Então, o líder ele precisa preservar a verdade. Então, ele não pode ser uma pessoa que mente, né? Que enxerga ou que esconde a verdade, que enxerga ou que esconde a verdade não tem direito algum de controlar a vida de alguém. Então, ou seja, uma pessoa, um líder, por exemplo, que tem que ser franco consigo mesmo, né? Que fala mentiras, que não é totalmente verdadeiro com o que está apresentando, ele não tem o direito, né, de controlar a vida de outros e de ministrar na vida de outros. O homem que mantém-se fiel à verdade em todas as circunstâncias faz com que seja fácil para alguém confiar nele. Então, quando você preserva a verdade e não anda, né, com duas opiniões, né, e a Bíblia já fala sobre isso, né, a palavra do crente é assim, sim ou não, não. Tem que ser franco, tem que passar sempre com a verdade, né? Então, ele transmite essa confiança e as pessoas se sentem mais à vontade, né? Eu vou contar algo para vocês que eu passei uma certa vez com um discípulo. Isso eu aprendi na pele, né? E eu não sabia o dano que eu havia causado. Há muitos anos atrás, no início da nossa congregação, aí no Terra Nova, não vou dar desculpa, né? Mas tinha um pouco da minha imaturidade. E certa vez eu vinha no carro com a minha esposa e vinham os discípulos atrás. E eu acabei fazendo um comentário na frente. Estava um pouco com a cabeça quente em relação a uma situação. E eu não soube, mas depois de muitos anos, eu causei uma grande desconfiança na vida de um discípulo. Eu vim saber isso depois de muito tempo. E aí eu tentei, né, entender a situação e depois acabei descobrindo que foi por conta desse evento. Ele pensou da seguinte forma e pensou de forma certa. Se o apóstolo está falando de fulano, aí na frente fez um comentário, imagina de mim. Então aquilo ali me trouxe uma grande lição para mim, mesmo nos momentos de tensão, por mais que eu estava falando a verdade, mas
ter cautela e saber quem está no meu ângulo de convivência. Uma coisa que eu falo para muitos líderes, e um dia eu fiquei chocado com uma coisa que aconteceu. Uma pessoa que estava visitando uma das nossas igrejas sabia de um assunto que estava acontecendo dentro da liderança desta congregação, que somente a liderança podia saber. E essa pessoa que estava visitando, nem evangélica era de um outro ramo cristão, e eu fiquei chocado. Aí ela fez o comentário, eu peguei no ar. Aí cheguei com esses líderes e falei, gente, pelo amor de Deus, não comentem assuntos de liderança com discípulos, muito menos com pessoas de fora, gente. Pelo amor de Deus, não comentem, sabe? Resolvam entre vocês a situação. Cheguem lá com a pessoa, nem que vocês dois tenham um certo embate, mas vão lá, resolvam entre vocês, é o que Jesus ensinou. Não fique contando para outros que não tem nada a ver, não vai ajudar, não vai resolver, só vai manchar a imagem do ministério. E aí, então, assim, é muito complicado essas questões. Então, assim, eu bato muito na tecla. A liderança tem que andar alinhada, a liderança tem que andar no mesmo alinhamento, no mesmo pensamento. Nós não podemos andar com tititi, não podemos, sabe, temos que ser francos uns com os outros, temos a ousadia de chegar e resolver as coisas uns com os outros, em amor, com diálogo, sempre buscando aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1 ao capítulo 3, buscando preservar a unidade do Espírito, um vínculo da paz. Ou seja, onde não tem paz, irmãos, Deus não se manifesta. Né? Então, a gente acaba vendo que alguns problemas que acontecem na liderança têm muito a ver com isso. Né? Então, em todos os relacionamentos humanos, a mentira, a decepção, as promessas falsas e os contratos não cumpridos promovem todos a desconfiança. Então, a pior coisa é a desconfiança. Então, eu digo, eu passei por esse exemplo, eu gerei um tempão, muitos anos, eu não sabia por que esse discípulo ele era desconfiado comigo. É claro que o diabo usou essa situação para setar, eu abri a porta, evidentemente, e aquilo me trouxe um grande alerta. Né? Então, às vezes, no afã de comentar as coisas, a gente tem que ver quem está no nosso ângulo de visão, sabe, se realmente as paredes realmente têm ouvidos. Então, é um ditado popular aí que nos alerta para ficarmos atentos ao que nós comentamos. Temos que trabalhar muito esse domínio próprio, acalmar o coração, né, para a gente não passar desconfiança. Uma vez que a liderança ela passou desconfiança, para você recuperar, querido, é difícil. Leva muito tempo. Então, a desconfiança no topo de uma organização, de uma instituição, é como uma rachadura em uma parede, né, ou uma fenda. Então, aí, por exemplo, a falsidade, a hipocrisia despedaçam os alicerces de um relacionamento de confiança duradouro. Então, os líderes fazem Olha só, isso que é interessante. Os líderes fazem contratos com seus seguidores. As concordâncias podem ser verbais ou escritas. Elas talvez sejam expectativas não expressas, mantidas no fundo do coração dos líderes e dos seguidores. Olha só o fato de você ser líder, isso aqui é muito interessante. Por mais que você nem assinou, né, um contrato ou de fato fez uma aliança, mas só o fato de você ser líder, você já está passando já está comunicando e passando uma impressão de que você é confiável. Então, você precisa ter isso em mente. Se eu sou líder, ou seria um futuro líder, eu já estou passando para as pessoas que eu sou uma pessoa confiável. Então, eu tenho que ter muito cuidado para essa confiança não ser quebrada. E a partir do momento que ela é quebrada, aí, queridos, é complicado. Né? Então, porém, quando a promessa não é mantida, a fé é partida. Então, a confiança só poderá ser restaurada com grande esforço e paciência. Quando as expectativas acabam em decepção, um líder só poderá avivá-las pagando um alto preço. Olha, e vou falar para vocês, dependendo do nível de confiança que você quebra, é complicado você reconquistar. Eu lembro também de uma certa vez um líder que ele caiu com uma mulher em pecado, e eu conversava com ele vivia muitos problemas com a esposa, e isso não transparecia para nós. E aí eu sempre falei, por que você não comunicou esses problemas que você estava passando? E ele falou, não, mas é porque eu fiquei receoso,
porque ela me ameaçou que não podia compartilhar a minha vida. Eu falei, mas aí, adiantou? Você caiu numa situação, você não comunicou, e aí olha a situação que está, né? Então assim, pela falta de um esclarecimento, de uma situação, ele quebrou essa confiança com várias pessoas. Eu falei, olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu creio que você ainda é um homem de Deus. Vai ser um grande desafio você recomeçar o seu ministério, mas se você se manter fiel, você precisa ainda reconquistar novamente a confiança da sua família, reconquistar a confiança dos seus discípulos, da liderança que acreditava em você, para você acreditar em você, né, para você recomeçar isso, para você voltar novamente, né, as pessoas terem confiança em você, mas foi uma grande rachadura que foi aberta. Então eu digo assim, uma coisa que, é claro que ninguém é perfeito, mas nós que somos líderes, tem coisas que nós já temos que, assim, ter como superado em nossas vidas. Então, por exemplo, se eu vim da prostituição, se hoje eu sou líder, isso aqui é algo que eu não... claro que eu estou suscetível a cair, humanamente, porque temos as nossas fraquezas humanas, mas é uma coisa que nós temos que sempre viver longe desses pecados. A pessoa veio do mundo das drogas, ele não deve nem passar perto de boca, tem que fugir de droga, de bebida e assim sucessivamente. Mas, então, assim, aqueles pecados que outrora praticávamos, nós não podemos mais viver, né? Devemos realmente ter como superados em nossa vida. Amém, queridos? Pastor Opa, quem quer falar? Steve, Fale, filho. sobre droga que o senhor falou aí, eu já vivi nesse mundo do crime da droga aí, entendeu? E hoje para mim não é um problema, né? Pessoas que são viciadas, sim, eu conheço, né, que são dependentes química e foram bastante, dependendo da droga que ela usou, né, se tornou viciada, dependente, né? Uhum. Mas tem pessoas que, como eu passo na boca de fumo, prego para eles, entendeu? Quando eu vou, às vezes, isso para mim não é um problema, né? Mas dependendo também do lugar que tu for, né? Tu tem que estar preparado, com certeza, né? Uhum. Tem que ter um preparo diante de Deus, né? Mas É verdade. mas eu não passo longe assim dessas pessoas, não. Quando Deus Sim, quer que sim. eu vá para algum canto, eu vou, com certeza. Cada um tem Amém. suas opiniões, suas ideias, né? Mas essa é a minha opinião, né? Beleza, obrigado, Felipe, pela sua opinião. Só para deixar claro, o ponto que o irmão Steve colocou, eu não me refiro a você não se comunicar mais com as pessoas, estou me referindo a você não cair nesses pecados novamente, fugir deles, não se permitir cair. Por exemplo, o cara que veio da prostituição, ele vai parar de falar com as mulheres? Não, é isso que eu estou falando, eu quero dizer assim, que você tem que ter isso como superado na sua vida, entendeu? E aí sim, claro que você ainda vai ser provado nessa área. Se o cara veio da prostituição, ele vai estar ao redor, com certeza, de muitas pessoas, se ele veio do pecado da prostituição, por exemplo. Então ele tem que trabalhar, o que eu quero dizer, fugir para que aquilo não venha ao coração dele, para que ele volte. Assim, o que eu quero dizer é assim, o cara lá, ele é um líder, já superou. Aí ele não vigia, aí ele pode cair, pode, se ele não vigiar. Aí ele cai, aí belo dia, poxa, esse aqui não era o líder, não era o pastor, não era o diácono, voltou para as drogas, voltou para a prostituição, depois de pregar no Qualicamp, de estar fazendo a obra de Deus, de ser um líder. Então, tipo assim, essas recorrências de pecado nós não podemos permitir mais vivermos. Então, devemos conhecer nós mesmos, né? Então, se sabemos que podemos cair, temos que estar muito vigilantes, como o Chico colocou, estar atentos para não cair. É claro que é aquela questão, teremos que sair do mundo para não ter contato com mais nada, mas não é esse ponto que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que uma vez que superamos os pecados, devemos trabalhar para não cairmos mais nesse pecado. Temos que ter como superados na nossa vida. Claro que podemos ainda ser tentados, mas lutarmos para jamais voltarmos a cair novamente. É muito estranho, né? Você, pô, mas esse não era o irmão? Todo domingo ele estava indo para a igreja, voltou para a prostituição, voltou para as drogas, voltou a beber na esquina, voltou a mentir. Então, assim, essas situações, que eu quero dizer que nós não podemos mais ter recorrência. E se Deus nos livre, algum de nós cairmos, se dedique para se levantar e nós devemos apoiar os nossos irmãos a levantarem.
É por isso que a igreja ela não deixa de ser também um hospital. Mas o que eu quero dizer é que nós também devemos lutar, né, para que isso não venha a ser uma recorrência. Porque o estrago que causa, irmãos, dentro de uma igreja. No Terra Nova teve uma congregação que uma irmã fez uma visita lá conosco. Eu falei, irmã, a senhora não era ali da igreja tal? Aí ela falou, pô, eu era, apóstolo, mas eu estou procurando uma igreja para congregar, mas o que aconteceu? Eu vou comentar com o senhor aqui em off. O pastor não ficou com a irmã da igreja e a mulher não ficou com o diácono. Aí foi um escândalo, a igreja fechou. Todo mundo foi embora. Então, assim, causa uma mancha muito, muito triste, né? Um pastor que estava ali numa situação, e aí uma pastora que estava ali, e aí esse escândalo, né, que vem. Então, a Bíblia fala para a gente estar muito atento em relação aos escândalos, né? Mas deu para entender aí, né, queridos? Tranquilo? Apóstolo, Oi, filho. em relação a essa frase aí de Rick, né? Aham. Eu li um livro chamado 37 Qualidades de um Líder que Ninguém Esquece, Uhum. do pastor Josué Gonçalves. E lá fala que a partir do momento que a gente para de aprender, a gente está falhando como líder, né? Exatamente. E lá fala bem assim que nós íamos todo final de dia ter essa frase em nossas vidas, né? Eu aprendi hoje tal coisa. E a partir do momento que nós não aprendemos, nós deixamos de ser líder de excelência. Só deixar esse comentário. Maravilha, obrigado, filho, pela sua colocação. É verdade, o Rick Warren, né, da igreja, do escreveu Igreja com Propósito, né? Ele deixou essa frase aí, né? Todos os líderes são aprendizes e no momento em que você deixa de aprender, deixa também de liderar. Por uma questão simples, nós somos seres humanos. Os filósofos já falam sobre isso. O ser humano ele está em constante aprendizado, né? Ele está em constante transformação, sendo moldado. E nós, como líderes, devemos ter essa humildade. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria, diz Provérbios, é o quê? É o temor. Esse temor, ele é seguido por humildade. Se eu não tiver a humildade de reconhecer, isso não quer dizer que eu vou viver uma vida assim, eu não sei, nunca sei de nada. Não é isso. Mas eu devo ter sempre esse coração predisposto para aprender. E nós aprendemos com todos. Então aqui eu louvo a Deus por todos vocês que estão aqui neste horário, que foi algo que Deus colocou no meu coração para nós fazermos essas reuniões uma vez na semana, nesse horário. Eu sei que tem líderes de excelência aqui porque todos estão participando aqui. Se você está aqui, pode ter certeza que você é um grande líder. Eu quero declarar que você é um grande líder e vejo isso, e usando a sincronicidade, o princípio da sincronicidade. Esse é o maior sinal. Você está aqui aprendendo, você quer aprender um pouco, e você tem humildade. Talvez eu seja mais novo do que alguém, e talvez eu seja mais velho que outros, mas você tem essa humildade do respeito, da honra e quer aprender mais, né? Então eu louvo a Deus porque assim que eu também aprendo. Hoje eu digo para vocês que eu tinha um pouco de soberba, mas eu não conseguia reconhecer essa soberba. E alguns anos atrás Deus abriu meus olhos e me tratou nessa humildade. Eu lembro que o nosso apóstolo Tomé estava vivo. Eu acho que muitos de nós, não jogando direto para ninguém, eu digo assim, que uma grande parte de nós como líderes, nós falhamos muito em não ter absorvido mais do nosso apóstolo Tomé. Eu lembro uma certa vez que ele estava aqui na Betel e ele veio do Rio, já estava com umas 2 semanas aí, e aí aquilo me incomodou e falou assim, para me visitá-lo, né, e tentar aprender mais dele, ter mais comunhão com ele. Eu lembro que eu fui algumas tardes lá com ele, ficava uma tarde mais com ele, conversava, levava ele para caminhar na Ponta Negra, levava ele para cortar o cabelo, ajeitar um pouco a barba. Então, assim, foram momentos maravilhosos que eu tentei aproveitar o máximo que eu pude quando, né, tive essa oportunidade. Então, assim, falei, poxa, né, ele está aqui, ele tem um grande conhecimento, então, assim, nós temos que aprender com os nossos líderes, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, realmente, o líder está em constante aprendizado, né? Somos seres humanos, nós precisamos ser renovados, né, e aprender todos os dias. Tá bom, queridos? Então, como enfrentar os impedimentos, né?
precisamos estar com Ele, com o Senhor, né? Precisamos ser encontrados por Ele novamente, como o apóstolo Pedro foi. Amém? Então, Todarabá, muito obrigado por sua participação. Shalom, Yeshua reina. Ainda temos aí alguns minutos. E eu queria perguntar se alguém quer dar alguma opinião, fazer alguma pergunta, interagir, temos alguns minutos ainda. E aí, na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre a importância das visitas pastorais. O diácono Eudes está com a oportunidade. Mas antes do diácono Eudes falar, deixa eu dizer assim, como nós temos pouco tempo, aquele que quiser participar, eu peço só que seja bem pontual, só por causa do nosso tempo, tá bom? Então vamos que vamos. Meu diácono, fique à vontade. Shalom, apóstolo, shalom, pessoal. É sobre essa situação do vício. A situação do vício, o próprio Salmo 1, ele fala, né, não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Pelo menos, eu vim do vício da bebida. O que eu faço? Eu não me sento, em hipótese alguma, na mesa de pessoas, de amigos meus que eu conheço, na mesa deles, eles bebendo, porque isso aí eu tá abrindo a porta, uma legalidade para o desejo, e é o desejo da carne. Tipo assim, eu vou falar a palavra, eu tenho medo, só que eu não posso ter medo, eu tenho que repreender o medo, porque quando a gente tem medo, o medo ele te oprime. Então, eu uso a palavra, mas só de exemplo. Mas eu não me sento, porque se eu começar a sentar na mesa dos escarnecedores, sentar ali onde o cara está bebendo, está comendo um churrasco, está ouvindo música mundana e batendo o pé, uma hora ele vai tomar. E se ele tomar, o cara que veio desse vício, se ele tomar, ele volta para o mundo dele, né? E a gente sabe que quando o cara volta, ele não volta sozinho. É sete legião aí que vem para derrubar o cara. É igualmente o camarada que é viciado, vamos supor, na maconha. O cara, eu tô liberto, eu vou lá na boca, só que é o seguinte, ele começa a inalar aquele cheiro. E quando for na decaída dele, se ele fraquejar, ele volta a fumar. Porque um fumante, por exemplo, se tem alguém fumando do seu lado, você está fumando junto com ele. Entendeu? Então, no meu caso, eu não me sento com as pessoas que estão bebendo, com meus parentes, que eles só se reúnem para beber, eu não me sento porque eu sei que é perigoso. Entendeu? Então, nessa parte do vício, a própria palavra fala, para a gente não se sentar. Não é se afastar das pessoas, porque as pessoas não bebem 24 horas, também não fumam, nem usam droga 24 horas, dependendo da pessoa. Então, naquele momento do vácuo lá, que a porta está aberta para entrar com a mensagem, com a palavra, que tu usa. Tá bom? Isso, perfeito. Eu vou ser bem breve. Boa noite, Perfeito. obrigado pela oportunidade. Amém, meu diácono. Obrigado pela sua participação. Alguém mais aqui eu vi? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Quem levantou aqui a mão? Aqui tem Elis Rodrigues. Só que ainda não... Quem é Elis Rodrigues? É Elissama? Não, né? E aí tem o Steve novamente. Steve, você quer falar, filho? É depois a bispa. Sim. Fique à vontade, filho. Você tocou a questão da confiança da liderança, né, pastor? Sobre os discípulos, a liderança. É bastante importante isso, sabia? Até no momento de alguém querer confessar alguma coisa, né, com o líder, ele se sentir confiante isso, né? Com ele muito bom, Steve, verdade, você está colocando. De ele guardar aquele situação que ele deve falar ali, né? Para a pessoa ali, porque tem pecados que devem ser confessados, né? Para o nosso irmão, né? Como o Tiago fala, né? Para que haja cura. E às vezes a pessoa tem que ser muito inteligente e prudente, né, no que ela anda falando mesmo. Isso. Diante das pessoas, diante da igreja, no culto. Para que as pessoas se sintam confiantes com a pessoa, né? E ela poder se sentir, vamos supor... Ela sentir confiança mesmo, né? É que é constrangedor, né? Em relação a algumas situações, né?
E no comportamento da gente na igreja é muito observado, sabia, pelas pessoas. E a gente, às vezes, acaba despercebendo isso. O comportamento de uma palavra, uma atitude, as pessoas ficam observando a gente. É verdade. Aí Você é tem razão. constante a pessoa ficar vigilante, né? Na igreja. É isso aí mesmo. Tá bom, filho. Obrigado pela sua participação. Aí tem a bispa, e na sequência o pastor Marcos Bruno, e depois o irmão Roberto. Minha bispa. Amém. Eu só queria deixar um conselho que eu aprendi de um rabino, que ele falava assim, que quanto mais você estiver cheio de si mesmo, mais você vai errar. Mas quando você se esvaziar de si mesmo e se encher do Senhor, mais você vai estar na presença dele, mais você vai fluir dele. Então, se nós realmente não meditarmos na palavra, não buscarmos ler a palavra, não orarmos, não realmente buscarmos força nesse Deus, quando nós realmente tentarmos agir pela força do nosso braço, mais pretensão ao erro nós teremos. Amém? Verdade, minha bispa. Amém. Forte. Obrigado, minha bispa. Glória a Deus, Pastor aleluia. Marcos Bruno. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Acordei do sono aqui só para participar rapidinho, viu? É brincadeira, estou aqui acompanhado. Quando o senhor estava falando a respeito da mentira, veio na minha memória aqui uma situação que ocorreu até no nosso arrastão, no último arrastão jovem, Viver Melhor, né? E aconteceu comigo. Aí depois que eu falei, depois até me confessei com a minha pastora Vivi aqui, que às vezes a gente tem um receio de falar um não, né? A gente tem receio de falar não para alguma pessoa, não para alguém, e a gente vai costurando um jeito para não magoar a vida da pessoa, e nesse costurar, né, no meu caso, eu acabei contando uma mentira. Né? Eu falei que para a pessoa que eu tinha, né, que era para me comprar um negócio, eu falei, não, eu já tenho e tal, não sei o quê, e acabei contando uma mentira. E aí depois eu me peguei, eu falei, opa, isso aqui não era verdade, eu podia ter falado não e simplesmente não, e não, né? Só isso e não tinha porquê. Mas aí a gente começa a entender que quando você realmente quer ficar firme, né, que você quer ficar 100%, tem alguns pequenos detalhes, né, que a gente precisa começar a pensar também, né? Às vezes dar uma aumentada naquilo que a gente ouve, né? Tem as coisas mais graves que a gente vê lá em cima, né? Fofoca, mentira, o adultério, aquele negócio todo, mas tem aquelas coisinhas pequenininhas também, né? De você futricar sobre a vida do fulano, do beltrano, né? De não ser submisso aos seus líderes. Quando o senhor falou do apóstolo Tomé, né? Ele ficava lá na Betel e muitas vezes ficava lá e ninguém aparecia durante semanas, né? A gente que estava mais perto via, acompanhava, e aí depois que ele partiu, a gente vê que era um homem que poderia, né, talvez a gente poderia ter sugado assim mais o conhecimento, né, aquela sabedoria, né, aquela mansidão que só ele tinha ali, né, às vezes chegava atribulado, etc., mas é só para a gente realmente, e assim, todos nós somos seres humanos, independente do nosso grau, da nossa patente, do apóstolo ao menor que tiver, a gente é humano, né? A gente vai errar, a gente vai falhar, e a gente tem que ter humildade suficiente para chegar e dizer, eu errei, né, eu falhei, me perdoe, e tentar não voltar para aquele mesmo erro, né? Porque o arrependimento, quando ele acontece de forma verdadeira, a gente deixa de fazer aquela situação, né? A gente vai talvez errar em outra e depois em outra, mas naquela especificamente a gente deixa. E aí eu deixo também só uma dica final. Eu vim de algumas situações, né, da questão de libertação, de droga, né, de álcool, de prostituição. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem um discípulo que ele também estava em uma libertação e ele estava muito bem,
tava orando, jejuando, e a gente naquela pegada de arrastão, né? Vamos visitar, vamos evangelizar. E aí ele foi evangelizar na Boca. Quando ele foi evangelizar na Boca, lá ele caiu e ficou 4 dias sumido, né? Então, é só para a gente, talvez assim, não cair naquela... Não subestimar, né? Naquela rima pentecostal, né? Pisando na cabeça do cão e tal, aquele negócio todo. Que aí uma hora o cão dá a volta e acaba a pessoa caindo naquele pecado e aí fica mais complicado. Amém? Então, eu só queria compartilhar essa experiência pessoal minha, que é para a gente visualizar também nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. E é isso. Deus é bom. Show. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meu pastorzão. Obrigado pela palavra. Na sequência, tem mais uma pessoa, né? Acho que é o irmão Roberto. Deixa eu ver aqui. É, irmão Roberto. Irmão Roberto? Você vai falar, filho? Sim. Se eu for falar, porque ele só lhe pedir um favor. Você só tem 1 minuto, porque tá para desligar tudo, tá? Tá ok. Primeiramente, shalom a todos. Shalom. O Diácono estava falando, né? O Diácono estava falando, se a tentação, você cair, né? Não é isso não, pastor. Eu vim da bebida, do cigarro, fumei demais, mas no momento que eu decidi parar, eu parei, meu apóstolo. Não é que eu sou desafiador, mas também não atento, não, como diz a palavra, né? Não atentarás senão os teus Deus, né? Isso. Mas se você evitar, a pessoa evita. Isso. Mas para mim não existe vício. Existe pessoa que não tem coisa, né? Palavra, tipo, se tu não quiser mais, não tem que fazer tudo aí. É assim, Sim. Mas era isso, né? Da onde eu vim, onde eu tô agora, não quero voltar para onde eu era mais. Com certeza. Aí eu faço de tudo, né? Também tenho o apoio dos meus pastores, né? Sim. É a vigilância, né? Temos que estar vigilantes, né? Quando eu tenho uma coisa pra falar, eu procuro eles, né? Eles me dão a força e me deixam cair, né? É isso. A Bíblia fala que nós temos que conhecer nós mesmos, né? Se você realmente sabe das suas dificuldades, né? Boa noite, senhor, meu Shalom, filho. Meu diretor, tira o print aí, meu diretor, porque vai cair, a gente não vai tirar o print. Abra a câmera de vocês aí, queridos. O meu diretor tirar um print aí, por favor. Rapidinho. Vai, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Tira o print aí, abre a câmera aí rapidão. Daí vai cair, os vascaínos aí ficam preocupados. Vai cair. Abre as câmeras aí rapidinho. Vamos lá, todo mundo abrindo as câmeras. Se for possível, Vai cair hoje, eu sou mesmo. Vai cair mesmo. O Ângelo ficou preocupado, o Ângelo.